Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho ao Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos lendo o livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no capítulo 37. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao ser reconduzido à casa de Pilatos. Objeto de zombaria de todos. Tendo sido mandado de Herodes a Pilatos, e havendo sofrido nessa penosa viagem o que ouviste, cheguei à casa de Pilatos e fui ainda recebido com assobios e derrições. Os pérfidos servos faziam de minha pessoa uma bola, jogando-me ora de um lado, ora de outro, a fim de que todos me vissem e zombassem de mim. Puxavam-me com as cordas como um animal destinado ao matadouro. Eram quais cães raivosos e tentavam devorar-me com as pancadas, as injúrias e os maus tratos. Pus-me a refletir frequentemente sobre a dignidade de minha pessoa. Fazia-o para sentir maior pena ao ver-me reduzido àquele estado. Oferecia tal pena ao Divino Pai em desconto das ofensas que recebia em minha pessoa, por ele infinitamente amada. Apraziam ao Pai minhas ofertas, feitas com meu coração cheio de amor, e sofria de bom grado para satisfazer a divina justiça e aplacar a ira paterna. Sofria com amor ainda pela salvação de todos os meus irmãos e desejava que os meus seguidores sofressem as próprias tribulações com amor e alegria, porque assim são agradáveis ao Pai. Por isso oferecia o amor e a alegria com os quais sofria, e pela complacência que tinha nisso, pedia-lhe dar aos meus seguidores o sentimento e a boa vontade de sofrerem tudo com amor e alegria, para cumprirem a vontade divina e fazerem coisa agradável ao Divino Pai. Vi que o Pai não deixaria de dar tal sentimento a todos, e muitos aproveitariam isso. Por isso rendi-lhe graças. Senti, porém, amargura ao ver que muitos abusariam, privando-se a si mesmos do mérito e ao Divino Pai da complacência e do aprazimento. Interrogatório de Pilatos. Tendo chegado à presença de Pilatos, também ele se riu de mim e fez zombaria ao me ver com aquela veste, percebendo que Herodes me havia reenviado a ele por não saber o que fazer de mim. Tendo-me por um insensato e tratando-me como louco, pôs-se a examinar-me. Chamando-me à parte, examinou-me mais sutilmente. Vendo que no início não lhe dava resposta, disse-me que pensasse que ele tinha poder de condenar-me ou de deixar-me em liberdade. A essas palavras respondi que não teria poder algum sobre mim, se não lhe fosse dado do alto. Quis com essas palavras dar-lhe a conhecer que se o meu pai não o tivesse querido, ele não teria tido poder de condenar-me.
Pilatos ficou muito admirado da resposta e teve clara luz para conhecer a minha inocência. Refletiu na minha invicta paciência e tolerância e voltou a interrogar-me se verdadeiramente era o rei dos judeus e se pretendia ao reino, conforme me acusavam. Respondi que meu reino não era deste mundo. A estas palavras, Pilatos ficou muito mais persuadido de minha inocência e teve em mente livrar-me da morte. Recebeu tamanha luz que, se tivesse correspondido, teria podido converter-se e reconhecer-me por aquilo que era, mas desprezou-a. Disse, contudo, aos hebreus que não encontrava em mim causa alguma de condenação à morte, conforme eles queriam. Por isso, me prendessem e me condenassem segundo a lei deles e julgassem a minha causa. A estas palavras, os fariseus enfurecidos começaram a fremir e falaram ousadamente a Pilatos, ameaçando-o de acusá-lo a César. Pilatos teve medo de suas ameaças, mas, como conhecia a minha inocência, não quis condenar-me. Disse-lhes: que mal fez? Por que quereis que o condene à morte? Os pérfidos fariseus, audaciosamente, lhe responderam que eu era um malfeitor, digno de morte, e se não o fosse, eles não me haveriam entregado às suas mãos. Pilatos reconheceu a malignidade deles contra mim e o ódio feroz que me tinham. Por isso muito se perturbou, mas não quis, então, condenar-me à morte. Procurando aplacá-los, mandando-me flagelar, teve, porém, a intenção de condenar-me como eles pediam, se não se acalmassem, depois de que eu fosse flagelado. Por isso, ordenou que fosse amarrado à coluna e batido. Em todo esse fato, sofri em meu coração grande amargura e dor pelas ofensas ao Divino Pai, e por tudo isso, o que se me apresentava à mente. Estava na presença de Pilatos como réu e malfeitor. Via, então, todos os que seriam julgados por juízes maus e pérfidos, e quantos acusados seriam condenados em graves padecimentos por réus maiores do que eles. Vi as luzes divinas que o Pai daria a estes ímpios, a fim de que conhecessem a sua maldade. E como frequentemente os juízes são mais culpados que aqueles que eles devem condenar. Vi ainda que desprezariam as luzes divinas, abusando da graça. Senti por isso grande amargura. Vi, na verdade, que não somente os réus seriam submetidos a muitos padecimentos por juízes malvados, mas ainda inocentes seriam passíveis de graves tormentos. Por isso senti maior amargura, e roguei ao Divino Pai lhes desse a graça e a força de sofrer tudo, a imitação de mim. Em todos os meus, a graça e a força de sofrer tudo, a imitação de mim. Em todos os meus, muito mais. Em todos os meus padecimentos olhava a multidão das ofensas infligidas por meus irmãos ao Divino Pai, e em lugar de cada um deles dava-lhe a devida satisfação e muito mais, porque uma só de minhas penas teria bastado para satisfazer por todos, assim como uma gota de meu sangue, mas quis derramá-lo por todos, assim como uma gota do meu sangue, mas quis derramá-lo integralmente e sofrer toda espécie de dores e de tormentos, para mostrar a meus irmãos quanto amava ao Pai e quanto amava igualmente a eles. Quis deixar-lhes um vivo exemplo, a fim de que me imitassem e sofressem muito pela glória do Divino Pai e por sua eterna salvação. Ao ver todos aqueles que me imitariam, rendi graças ao Pai e pedi para eles ajuda. Senti ainda amargura pela multidão daqueles que iriam não só muito longe dos exemplos que deixei, mas viveriam deles inteiramente esquecidos. A flagelação. O governador Pilatos ordenou para mim a flagelação com açoites,
como se costumava fazer para com os que haviam cometido algum delito, que os não tornasse réus de morte, a fim de castigar-lhes os erros. Com isso queria que também eu me corrigisse daquilo de que me acusavam os fariseus, esperando, ao mesmo tempo, que se aplacasse o furor dos mesmos. Os fariseus ficaram contentes de que Pilatos me tivesse condenado aos flagelos, para que tivesse ainda aquele ignominioso tormento. Diziam entre si: agora o condena a ser batido, daqui a pouco o condenará a ser crucificado. De fato conseguiram-no, porque obrigaram a Pilatos a fazer a sua vontade, à força de ameaças. O desnudamento. Tendo recebido os pérfidos servos a ordem de bater-me, amarraram-se de crueldade e conduziram-me ao lugar destinado. Fizeram um círculo em torno de mim, ordenando-me que me despojasse não só da veste branca, que me haviam posto por cima, mas também de minhas vestimentas. Oh, então sim, ficou ferido o meu coração mais do que nunca. Também a minha humanidade sentiu suma repugnância. No entanto, a justiça divina queria ficar satisfeita de todas as ofensas que havia recebido de meus irmãos contra a pureza. Tendo eu endossado todas e devendo satisfazer por todos, inclinei a cabeça e expus-me àquela suma confusão e vergonha. De fato, obedeci aos cruéis bandidos. 2 vezes sofri a suma confusão de ser despojado efetivamente de minhas vestes. Uma foi na coluna para satisfazer as muitas e graves ofensas que os meus irmãos tinham e terão infligido ao Divino Pai, pecando contra a pureza. A segunda vez foi no Calvário, à vista de toda a gente. Aqui senti confusão maior, porque tive de morrer de tal modo no alto da cruz. Isto foi para pagar a divina justiça pelos pecados que contra a pureza cometeram todos aqueles que são consagrados ao culto divino. E como estas são ofensas mais graves ao Pai, assim causaram-me maior confusão e mais grave tormento. Tendo recebido a ordem dos escribas, dos esbirros de despojar-me, tirei a veste branca e apertei-a ao peito, dizendo ao Divino Pai: eis-me, meu Pai, que o Filho unigênito foi considerado louco, e a eterna sabedoria foi ridicularizada e ultrajada. Por isso, de novo, eu vos ofereço uma grave injúria, em desconto de todas as ofensas que neste particular recebeis de meus irmãos. Por este sofrimento vos suplico comunicar luz a todos os que se comportam como verdadeiros loucos, deixando a vós, fonte de todo o bem, para irem atrás das loucuras do mundo falso e enganador. Por isso vos peço, Divino Pai, vos digneis dar a todos verdadeira sabedoria, isto é, luz para conhecerem as loucuras do mundo enganador, para se voltarem a vós, verdadeira fonte de sabedoria. Vi que o Pai me consolaria, fazendo o que lhe pedia. Vi todos aqueles que aproveitariam a luz mencionada e rendi graças ao Pai. Senti, porém, amargura ao ver o grande número daqueles que abusariam. Ao despojar-me de minha veste inconsútil, apresentaram-se-me à mente todas as almas que se despojariam da bela veste da inocência por meio da culpa, e senti suma amargura. Voltei-me para elas e disse-lhes: ah, incautos, por vós agora sofro tão grave confusão e tormento. Ao menos uma vez que padeço tanto, saibais aproveitar, voltando à penitência. Ao tirar-me a veste, cobri-me todo de virginal rubor. Vi ainda todas as virgens que seriam atormentadas neste particular, e cuja pureza seria muito insidiada. Orei ao Divino Pai que lhes desse fortaleza e ânimo para sofrerem tudo e saírem vitoriosas, em virtude do que então eu sofria. Vi que o Pai o faria, assistindo-as e protegendo-as com paternal cuidado.
Rendi graças ao Divino Pai também por parte delas. Despojado de minhas vestes, todos os pérfidos começaram a rir-se de mim, dizendo: Eis aquele que pretende ser rei. Vendo o meu corpo todo recoberto de um virginal rubor, diziam: verdadeiramente esse rubor é a púrpura real por ti merecida. Nisso diziam a verdade, embora em outro sentido. A púrpura virginal era devido à minha inocência como o rei das virgens. Eis aqui, me diziam, a tua riqueza, as posses de teu reino, uma extrema pobreza e nudez. Ainda nisso diziam a verdade, porque sou o rei daqueles que vivem em pobreza e nudez do espírito, desprendidos de tudo. Tais justamente devem ser meus seguidores, os quais militam sob a minha bandeira. Voltando para o Pai, supliquei-lhe por minha nudez, se dignasse iluminar a todos os meus irmãos e seguidores, a fim de conhecerem como devem despojar-se de tudo para seguir-me, e com a luz lhes concedesse ainda a graça de poder fazê-lo. Vi que o Pai o faria, e vi ainda todos os que aproveitariam e o poriam em prática. Por isso lhe agradeci. Senti, contudo, amargura ao ver o grande número daqueles que abusariam e jamais chegariam a tal desprendimento de todas as coisas e verdadeira nudez de espírito. Assim jamais alcançariam um estado de verdadeira perfeição, conforme eu desejava. Voltando-me para o Pai, pedi-lhe novamente iluminá-los a fazer com que conhecessem que para seguir-me devem despojar-se de tudo, até de si mesmos. Vi que o Pai dar-lhes-ia nova luz e, em consequência, e por uma graça maior que realmente daria, muitos aproveitariam. Rendi graças ao Pai, senti, porém, amargura ao ver que muitos ainda abusariam. Estando assim despojado, e tendo os pérfidos asaz escarnecido de mim, vi todos os que, para imitar-me, seriam escarnecidos e sofreriam zombaria dos ímpios. Por isso, ofereci meus escárnios ao Pai, pedindo-lhe se dignasse dar a todos a graça particular em virtude daquilo que eu sofri, a fim de que suportassem com paciência todas as derrições e escárnios, que em circunstâncias semelhantes lhe seria necessário suportar. Vi que o Pai o faria, e eu lhe agradeci também por parte de todos. A carnificina. Enquanto estava de tal modo esperando ser amarrado à coluna, não ousavam os ímpios tocar em meu corpo virginal desnudo, porque sentiam dentro de si grande temor. Acreditaram que fosse por compaixão natural, por isso criaram ânimo, e muito instigados pelos demônios, caíram sobre mim como cães raivosos. Ligaram-me fortemente à coluna com as mãos cruzadas, como sobre a outra, uma sobre a outra, e apertaram tanto as cordas que os meus pulsos ficaram cortados pela ligadura e as mãos se incharam devido ao grande sofrimento. Tendo sido amarrado, os mais cruéis e bárbaros começaram a bater-me com açoites e cordas nudosas e com grande violência me moeram todo o corpo, sem piedade nem compaixão. Senti extrema dor, porque além da delicadeza de minha humanidade, estava todo machucado pelas pancadas, de modo que os golpes se me tornavam mais sensíveis e dolorosos. Oferecia cada golpe ao Divino Pai para pagar os débitos de todos os meus irmãos e de cada um em particular, segundo as respectivas ofensas. Pedi ajuda ao Divino Pai para poder sofrer a dura carnificina. Em verdade, teria morrido se o Pai não tivesse feito o milagre de conservar-me em vida para sofrer mais. Enquanto estava recebendo os cruéis golpes, convidava a todos os meus irmãos e seguidores a virem a este lugar contemplar-me. Convidava ainda todos os pecadores, dizendo-lhes: vinde vós todos, que com tanta facilidade ofendeis ao Divino Pai.
Vinde e vede quão caro me custa vossas satisfações ilícitas e vossas culpas. Vinde ainda vós todos meus seguidores, e vede como me custou caro a vossa eterna salvação. Vinde todos, vinde, olhai o vosso irmão, Deus e homem, quanto por vós padece. Assim dizendo, via todos os que me contemplariam nestas penas, e a compaixão que teriam de mim. Vi ainda muitas almas amantes apaixonadas por minhas dores. Vi todos os que por meu amor bateriam e flagelariam o próprio corpo para imitar-me no sofrimento. Vi ademais todos os pecadores que acorreriam ao convite, mas para atormentar-me mais, porque não teriam senão um pensamento passageiro, sem ter de mim compaixão. Sentia extrema dor ao ver aqueles pelos quais mais padecia, que apenas voltariam a olhar para mim, pois isso a eles me queixava. Ah, cruéis e desapiedados! Dizia-lhes: será possível que tantas penas, tantas dores, tanto sangue não vos movam a compaixão? No entanto, sabeis que sofro por vós. Voltava sempre o pensamento ao Divino Pai, pedindo-lhe ter compaixão das almas deles, e pelo sangue que por eles derramava, com tanto amor, pedia ao Pai perdoar-lhes. O meu corpo, então todo ferido, começou a derramar sangue em grande abundância. Sentia-me desfalecer pela dor e a fraqueza, e não havia quem me socorresse. Aqueles cruéis servos paravam, revezando-se, substituindo um ao outro. Decidiram fazer carnificina de meu corpo, batendo com raiva e furor. Se tantas pancadas me haviam dado antes, sem licença alguma, podes pensar quantas me deram com a ordem do governador? Estavam lá à parte também os escribas e os fariseus, instigando os algozes para que disputassem entre si quem podia ferir-me mais, para agradar-lhes. O sangue escorria por terra, olhava-o e oferecia-o ao Pai. Dizia: este sangue será a purificação das almas que a ele recorrem, para que se tornarem limpas de suas culpas. Aqueles mesmos que me flagelavam eram tintos com o meu sangue, o qual espirrava sobre eles. Sentia grande amargura, porque o sangue que sobre eles caía servia-lhes de maior condenação. Então apresentavam-se-me à mente todas as almas infelizes pelas quais o meu sangue era derramado para a sua maior condenação, porque não queriam tirar proveito dele, vendo pisado por aquelas bárbaros o meu sangue que escorria por terra. Apresentavam-se-me à mente todos aqueles que calcariam o meu sangue com as suas iniquidades. Sentia por isso grande dor. Pensava que uma só gota daquele sangue era de tanto valor que teria sido suficiente para resgatar todo o gênero humano. Ao vê-lo tão conculcado e desprezado, sentia grande pesar. Voltado para o Pai, suplicava, dizendo-lhe: Pai, ofereço-vos este sangue, derramado com tanto amor pela salvação de todo o mundo. E vos suplico pelos seus méritos e seu valor, dar a meus irmãos todas as graças necessárias à sua eterna salvação. E como eu não poupo fadigas e padecimentos, assim não deixes de dar-lhes o necessário e muito mais, de modo que todos aqueles que quiserem possam se salvar. O Divino Pai ouvia-me, e eu lhe agradecia em nome de todos. Sentia, porém, amargura ao ver o grande número daqueles que abusariam. Todo o meu corpo estava reduzido quase a uma só chaga, escorrendo grande abundância de sangue até o chão. Já cansados, os carrascos temeram que eu morresse, e por isso deixaram de bater-me. Receavam que não chegasse a morrer na cruz, como desejavam. Haviam, porém, decidido reduzir-me a um estado tal que não pudesse mais sobreviver se o governador negasse sentenciar pena de morte, porque tinham receio disso. Diziam: se o governador o deixar em liberdade, não é mais um homem. De fato, reduziram-me
a tal estado que a minha humanidade, se não fosse sustentada pela divindade, não teria podido sobreviver. Tantas foram as pancadas e os maus tratos que me deram. Vendo aqueles bárbaros insaciáveis de atormentar-me, senti grande amargura, tanto mais que se me apresentaram ao espírito aqueles de tamanha crueldade para com o próximo que jamais se saciam de atormentá-lo e persegui-lo. Por isso, voltando-me para o Pai, roguei-lhe se dignasse iluminá-los, fazendo com que conheçam o grande mal que praticam e a crueldade que empregam com o próximo. Vi que o Pai lhes transmitiria luz para conhecê-lo e a graça de emendarem-se. Alguns aproveitá-la-iam. Rendi graças ao Pai. Vi, contudo, o grande número dos que abusariam e senti grande amargura. Supliquei ao Divino Pai se dignasse dar paciência a todos os que fossem perseguidos pelos ímpios. Vi que o Pai o faria e lhe agradeci. O Rei das Dores. Libertado, portanto, da coluna, caí por terra, sobre o meu corpo próprio sangue. Caí devido à extrema fraqueza a que estava reduzido o meu corpo. Na verdade, à tal vista, aqueles desapiedados não se moveram a compaixão. Vendo-me assim por terra, mais morto do que vivo, não houve quem se movesse para ajudar-me a me levantar. Ao contrário, aquele servo cruel e desapiedado, chamado Malco, deu-me bastonadas e pontapés. Oh, quanto, esposa minha, senti a crueldade daquele servo que fora por mim beneficiado na primeira hora, no horto do Getsêmani, tendo-lhe curado a orelha cortada. Foi ele quem mais do que todos os outros me feriu e maltratou. Vendo-me assim por terra, todo inteiro, uma chaga, recoberto de meu próprio sangue, tornaram a escarnecer de mim, diziam-me, ó, está assim, é uma púrpura que te fica bem, fica de teu sangue. Agora sim és verdadeiramente o rei que pretendes ser. De fato diziam a verdade, porque eu desejava ser o rei das dores, a fim de adquirir o reino eterno para todos os meus irmãos. Sofria todas as derrições e injúrias, muitas e desapiedadas pancadas, sem proferir palavra, ou fazer ato de desagrado. Na verdade, tanto silêncio, paciência e mansidão jamais moveram a compaixão àqueles corações pérfidos e duros. De um animal teriam tido piedade, só para mim não houve quem tivesse um ato de compaixão. Grande alívio é para o sofredor ter quem se compadeça. Ainda disso quis me privar, para que minhas penas fossem puras, querendo assim merecer o alívio e a consolação para meus irmãos em seus padecimentos, angústias e aflições. Por isso, tudo oferecia ao Pai, suplicando-lhe as ditas graças sem excluir delas a ninguém. Burlas cruéis. Estando assim por terra, sem poder me erguer, ordenaram-me que me revestisse de minhas vestes, as quais estavam por terra. Divertiam-se puxando-as com os pés, ora para uma parte, ora para outra, a fim de me verem andar de gatinhas por terra, querendo segurá-las. Por isso voltei-me para o Divino Pai e pedi-lhe ajuda para levantar-me. Erguendo-me, revesti-me da minha veste inconsútil, a qual logo se agarrou a todo o meu corpo chagado. Vendo-me reduzido a tal estado, podes imaginar quão grande fosse a amargura do meu coração? Considerando a dignidade da minha pessoa, tão aviltada, vilipendiada, ultrajada e toda chagada. É verdade que me alegrava de padecer por causa do grande amor que tinha ao gênero humano. Mas a amargura de meu coração era muito grande ao ver que este amor seria tão
conculcado e tão pouco correspondido, aqueles cruéis e ferozes algozes representavam-me todos os pecadores obstinados que sempre tinha presentes, e pelos quais tanto padecia, embora sofresse por todos. Não obstante, os obstinados acresciam minhas penas e a amargura de meu coração. Coração de espinhos. Estava as fúrias infernais muito confundidas, ao verem tanta fortaleza, tanta paciência e mansidão em mim, e não podiam compreender de onde isto provinha, e diziam: este não é puro homem. Se fosse mero homem, não poderia sofrer tanto. Seria talvez o Filho de Deus? Não é possível que um Deus se sujeite a tantas penas e ultrajes. Perguntavam: quem será então? E para indagá-lo, sugeriam aos algozes novas invenções para me atormentar e declaravam: por fim teremos algum sinal para entendermos quem é. De fato, haviam sugerido aos carrascos atormentar-me mais. Enquanto aqueles que me haviam flagelado estavam zombando de mim, outros foram fazer uma coroa de agudíssimos espinhos e outros procurar uma púrpura velha, toda rasgada. Isto foi por conselho dos fariseus, havendo-lhes sugerido o inimigo infernal que me vestissem de rei por escárnio, porque diziam que eu pretendia ser seu rei. Queriam eles que aparecesse como rei, para que todos zombassem de mim e fosse conduzido à presença de Pilatos em figura de rei, mas conforme a apreciação deles, isto é, rei simulado e por escárnio. De fato, encontrada a púrpura e tecida a duríssima coroa de agudos espinhos, caíram ainda em risadas, saltando e batendo as mãos por causa da nova e dolorosa invenção. Não tinham os pérfidos licença alguma de tratar-me de tal modo e de maltratar-me com tamanha falta de piedade, mas julgavam lícito fazer tudo o que queriam de minha pessoa, porque tinham os escribas e os fariseus de seu lado. Eu estava sozinho, sem ter alguém em meu favor. Não havia um só que defendesse a minha causa e que os repreendesse por tamanha falta de piedade. No entanto, na cidade muitos haviam sido por mim beneficiados, muitos ainda seguiam a minha doutrina, mas todos esses mantinham-se retirados por temor dos fariseus. Vendo então aqueles que sofreriam muito sem haver quem deles tivesse piedade e compaixão, mas nas penas e tribulações seriam por todos abandonados, senti grande amargura. Pedi ao Divino Pai se dignasse consolá-los, defendê-los e libertá-los. Vi que o Pai o faria com suma providência. Vi ainda o prêmio preparado para quem de tal modo padecesse, e tributei graças ao Divino Pai. A púrpura. Tendo os pérfidos preparado tudo para vestir-me de rei por escárnio, levaram-me a outro aposento, ordenando-me que de novo me fosse tirada a veste, a qual estava toda agarrada por causa do sangue coagulado. Senti muita repugnância em ter novamente de tirar a veste, pela dor que devia sentir outra vez, mas oferecendo-me ao Pai, pronto a fazer tudo, pedi-lhe ajuda e com sofrimento e dor intensa tirei a veste. De fato puseram-me em cima a púrpura rasgada. Ao tirar a veste, ofereci aquela dor ao Pai, pedindo-lhe dar aos meus irmãos, especialmente aos meus seguidores, fortaleza, virtude e graça de despojar-se de fato do amor próprio, da carne e do sangue, para poderem desembaraçados seguir-me pela via por mim calcada e a eles ensinada. Vendo que para fazê-lo necessitariam de graça particular mais vezes, a pedi ao Divino Pai, de modo especial, e vi que o Pai o faria. Vi todos os que disse se prevaleceriam, e pela dor que sofri, supliquei ao Pai dar-lhes consolo em tal desprendimento. Vendo que o Pai o realizaria, rendi-lhe graças também por parte deles.
Senti, porém, amargura ao ver o grande número dos que abusariam de tamanha graça. A coroa de espinhos. Tendo-me vestido com a púrpura, a qual se agarrou às minhas chagas, fizeram-me assentar, puxando-me pelos cabelos e batendo-me. Estava sentado, não para meu repouso, mas para a comodidade deles, para que pudessem pôr-me na cabeça a coroa de espinhos, a qual era feita de modo que me cobrisse toda a cabeça. Sentiu repugnância a minha humanidade à vista deste tormento, mas o amor com o qual padecia logo me fazia abraçar tudo com alegria, pedindo sempre ao Pai ajuda para poder sofrer qualquer tormento. Estando sentado, recoberto de púrpura, puseram-me na cabeça a coroa de espinhos e, em parte com mãos de ferro, em parte com bastões, a calcaram com grande força sobre a minha cabeça, ficando a fronte, as têmporas e toda a cabeça furadas. Foi tão acerba a dor que senti com este áspero tormento que teria morrido se o Pai não me houvesse sustentado, fazendo com que a divindade que havia em mim servisse para conservar a vida de minha humanidade e dar-lhe força para sofrer. Nesta dolorosíssima coroação, todo o meu corpo se encheu de acerba dor, de modo que as cruéis pontadas que sentia na cabeça eram sentidas também em todo o corpo, e exacerbando-se as chagas e sentindo tremor em todos os membros pelo excessivo tormento. O sangue, em grande abundância, escorria por todo o corpo da cabeça chagada. Encheram-se-me os olhos, a boca, e não podia enxugá-los, porque me haviam prendido as mãos. Não morri, mas sofri as dores de morte penosa que teria se a divindade não me tivesse sustentado. Na circunstância da coroação, convidei de novo todos os meus irmãos a virem contemplar-me, ver quanto sofria por amor deles, e como as suas culpas me custavam caro. Vi todos aqueles que acorreriam para contemplar-me e imitar-me, e que se compadeceriam de minhas penas, e impetrei-lhes muitas graças do Divino Pai. Vi, além disso, todos aqueles que viriam, mas para atormentar-me mais, como fizeram os desapiedados hebreus, e que, através de multiplicadas ofensas, acresciam minha dor. Rezei ao Divino Pai que os perdoasse. Sentindo depois as tão ásperas pontadas, apresentaram-se à minha mente todos aqueles que por pensamentos soberbos e indignos causavam a maior parte de minhas ásperas dores. Desagradava-me vê-los sem compaixão alguma para comigo, que tanto padecia por eles, e sentia por isso áspera dor. Cruciava-me depois a ofensa ao Divino Pai, e a ele me oferecia naquele estado tão doloroso. Via o Pai irado contra o pecador e suplicava-lhe aplacasse a ira, em virtude de meu padecer, que oferecia em desconto de todas as ofensas recebidas, e o Pai se aplacava. Voltando-me depois para todas as almas a mim fiéis, de fato, presentes a meu espírito, convidava-as a me seguirem e imitarem nas penas. Vi todas aquelas que muito sofreriam por amor de mim. Senti compaixão e roguei ao Divino Pai dar-lhes copiosa recompensa de tudo quanto sofreriam por meu amor. Supliquei-lhe ainda que pela dor que sentiram todos os membros de meu corpo no tormento e pela dura coroação sofrida por minha cabeça, se dignasse dar sentimento de dor e compaixão a todos os meus irmãos, membros místicos dos quais sou a cabeça. Vi que o Pai o daria. Vi ainda que todos os meus membros que estariam unidos à cabeça sentiriam dor e compaixão verdadeira e cordial, experimentados de meu corpo pela culpa. Não teriam nem dor, nem sentimento algum de compaixão diante de minhas penas. Muito me afligiu sua crueldade e ingratidão.
Roguei ao Divino Pai, depois as graças para todos os meus irmãos que tivessem tido vontade de fugir da culpa, a fim de que os assistisse com a divina graça, dando-lhes força para resistirem a todos os maus pensamentos de soberba, de vingança e de tudo o que o ofende. Vi que o Pai estaria pronto a dar-lhes a mencionada graça. Vi todos aqueles que se prevaleceriam dela e rendi graças ao Divino Pai. Senti, contudo, amargura por todos aqueles que abusariam. Vi a multidão daqueles que, nesta questão, cometeriam todas as espécies de culpa, sem qualquer freio, nem dando importância alguma aos muitos e graves pecados que por pensamento continuamente cometem. Oh, como foi grave a minha dor e a amargura de meu coração por tão graves ofensas! Voltando-me para o Pai, pedi-lhe por minha grande dor se dignasse dar-lhes nova luz e maior graça. Vi que o Pai o faria, e alguns a aproveitariam e se arrependeriam. Por isso rendi graças ao Pai. Senti, porém, amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam neste ponto. A cana. Estando assim coroado, aflito e cheio de amargura, aqueles bárbaros fizeram-me nova afronta, pondo-me nas mãos uma cana por cetro real. Assim em tudo e por tudo parecia um rei simulado e por escárnio. Experimentou muita amargura o meu coração, ainda por esta zombaria. Naquela cana vi todos aqueles que seriam instáveis no serviço divino, vazios de qualquer virtude e cheios de leviandade, vendo que tais almas, ao se declararem em minha sequela por palavras, mas por fatos estando longe de mim, dariam ocasião a muitas zombarias e escárnios acerca das coisas do serviço divino. Senti amargura. Voltando-me para o Divino Pai, pedi-lhe os iluminasse, fazendo com que conhecessem o próprio erro, uma vez que estão em minhas mãos e se declaram em minha sequela, ponham-se a agir com bom senso, deixem as leviandades e se apliquem à prática das verdadeiras virtudes. Vi que o Pai não deixaria de dar-lhes a mencionada luz. Alguns aproveitariam e, agindo com senso, se tornariam estáveis no serviço divino e a prática das verdadeiras virtudes. Por eles rendi graças ao Pai, experimentei amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam. Esses, sem dar importância às luzes divinas, ficariam sempre em seu mísero estado, cheios de vaidade, de leviandade e de fato vazios de qualquer virtude. O Rei das Dores. Tendo-me aqueles pérfidos assim arranjado, puseram-se todos estultamente a rir e a zombar, chamando-me de falso rei. Diziam: agora sim, és verdadeiramente rei, como proclamaste. De fato diziam a verdade, porque no mundo outra coisa não pretendi, senão cumprir a vontade do Pai, sofrer todos os tormentos para satisfazer a justiça divina, por todos os pecados e ser rei das dores, a fim de que todos os meus seguidores vissem meus exemplos e se animassem a sofrer muito, a fim de adquirirem a glória para eles merecida por meio de tantas penas e tormentos. Vendo-me reduzido a este estado tão deplorável, disse ao amor que ardia em meu coração: estarás doravante contente, já que estou reduzido a tal estado. Vendo que as ânsias de amor ainda não estavam satisfeitas e muito mais desejavam padecer, animei-me a sofrer maior pena e mais graves tormentos. Voltando-me para o Pai, supliquei-lhe, ó Divino Pai, visto que o amor a arder no meu coração tem fome insaciável de sofrer cada vez mais, para mostrar-vos a sua grandeza, fazei que este infinito amor tão desejoso de penas penetre no coração de meus irmãos, para que também eles sejam ávidos de padecer, para vos darem a conhecer o amor que vos dedicam. Vi que o Pai não deixaria de realizar este meu pedido a todos os corações que teriam dentro de si este feliz incêndio, jamais se saciariam de sofrer
procurando sempre novas invenções de penas, para testificarem ao Pai o amor que ele tem e imitarem-me a mim, seu Redentor. Por isso, rendi graças ao Divino Pai, senti contudo amargura e ó, quanta, ao ver a multidão dos corações, que por estarem cheios do amor do mundo e de si mesmos, fecham de fato a porta ao amor divino, porque não sabem desejar senão as delícias, vida regalada e prazeres, fugindo do sofrimento. A estes corações fiz ouvir minhas censuras, chamando-os de ingratos e infiéis, porque estão assim longe de adquirir o amor do Divino Pai, sendo eles tão amados pelo Divino Pai e por mim, que tanto sofria por seu amor, correspondem com ingratidão e desamor. O ludíbrio de todos. Estava, portanto, sentado, recebendo muitas injúrias e zombarias da parte dos cruéis servos, em grande número, porque os servos mais vis de Anás, de Caifás e de Herodes, me seguiam para escarnecer de mim e ultrajar-me. Achavam-se lá, portanto, os carrascos, os esbirros e a gente mais vil. Os fariseus estavam fora à parte e atiçavam os servos da justiça, a fim de que me maltratassem cada vez mais. Também eles vomitavam contra mim imprecações, injúrias e blasfêmias execrandas. Os demônios muito se empenhavam em instigar a todos aqueles pérfidos a sugerir-lhes cada vez mais novas invenções para me atormentarem. Fremiam muito ao ver a minha invicta paciência e tolerância, e apesar de não poderem entender se eu era o verdadeiro Filho de Deus, desconfiavam muito pelos sinais que em mim descobriam. Não podiam, contudo, conter-se e deixar de agir conforme a sua malícia e perversidade, isto é, procurar sempre que todos façam o mal, embora tivessem grande temor e suspeitas de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Contudo, instigavam os servos da justiça, os fariseus, a plebe e todos contra mim. Instigavam os servos da justiça, os fariseus e a plebe, todos contra mim, procurando que me ultrajassem e gravemente ofendessem a Deus na minha pessoa, porque conheciam claramente a minha santidade e inocência. Sugeriram os perversos espíritos rebeldes aos servos novo ato de escárnio contra mim. Viesse cada um me prestar obséquio com atos de desprezo, que a malícia diabólica soube inventar. De fato, começaram a vir diante de mim um a um para saudar-me como seu rei. Foi isso de todos aplaudido, embora tivesse muita pressa, porque os fariseus queriam se despachar, fazendo-me morrer logo. Mas, como se tratava de atormentar-me e zombar de mim, não se importavam muito com a perda de tempo. Dobrando cada um o joelho, me diziam: Eu te saúdo, rei dos judeus. E rindo-se de mim, me espancavam. Disputavam entre si quem mais sabia escarnecer de mim. Alguns me puxavam a barba e me cuspiam no rosto, outros me puxavam os cabelos, para meu grande tormento. Outros me puxavam as orelhas, alguns me davam pontapés e socos, outros bastonadas, outros ainda me sacudiam a cintura e me torciam a cabeça, tomando a coroa de espinhos por uma ponta. Giravam-na e assim me torciam o pescoço de todos os modos. Sentia intensa tortura, mas quando me pegavam pela coroa, tornava-se muito mais doloroso, porque os espinhos me atormentavam. Uns me davam socos nas costas, no peito, nos braços, outros bastonadas nas pernas, outros, enfim, me esmagavam os pés. Estava em sumo silêncio, sem proferir palavra alguma, com invicta paciência e oferecendo tudo ao Divino Pai. Via que quase todos os servos tinham as mãos e as vestes tintas de meu sangue. Sentia grande amargura de que aquele sangue precioso fosse manobrado e ultrajado por sacrílegos. Foram tantas as pancadas, as injúrias, as afrontas e as insolências sofridas nesta ocasião da parte dos impiedosos que não há espírito que os possa compreender.
e tudo faziam com furor e ira. Enquanto estava recebendo o que acabo de te dizer, oferecendo tudo ao Divino Pai, via que quase todos os meus irmãos tinham alguma parte no que recebia daqueles pérfidos. Por isso oferecia ao Pai o que padecia por todos em geral, e depois em particular na intenção de cada um, segundo as respectivas culpas, para que o Pai ficasse satisfeito. Em seguida, pedi para cada um a graça necessária à sua eterna salvação. O Pai me prometia, como de fato não deixa de dá-la. Resta que a maioria abusa dela e despreza, sem dar-lhe importância alguma. Vendo-me assim escarnecido pelos pérfidos, apresentavam-se-me de novo à mente todos os que, por meu amor e pela confissão de meu nome, seriam escarnecidos e ultrajados, e tanto padeceriam. Senti compaixão deles e supliquei ao Divino Pai dar-lhes graça, força e virtude para sofrerem tudo com paciência. Supliquei-lhe isso em virtude de quanto sofreria. Além disso, roguei-lhe dar-lhes gosto e consolo em suas penas, suavizando-as com a graça divina. Visita e consolação interior. Vendo que o Pai tudo executaria fielmente, agradeci-lhe e louvei-lhe a infinita bondade. Sentia, esposa minha, contínua pena e amargura no coração, porque os pérfidos que me atormentavam e ultrajavam com tanta impiedade traziam-me à mente todos os pecadores obstinados pelos quais tanto seria ofendido e ultrajado. Enquanto os pérfidos me faziam tais atos de desprezo, chamando-me de rei simulado, convidei todos os meus irmãos a virem reconhecer-me e adorar-me como seu verdadeiro rei e senhor. Convidei-os com desejo de que todos me reconhecessem como tal. Então vi todos os que atenderiam ao convite e vi quantos me reconheceriam por rei e senhor. A todos prometi proteção e assistência, e ofereci-me para regê-los e governá-los com amor e solicitude. Ofereci-os ao Divino Pai, a fim de que os protegesse. Vi ainda todos aqueles que me reconheceriam por rei e senhor, muito me ofenderiam e ultrajariam. Por causa deles senti imensa amargura e roguei ao Divino Pai os iluminasse e fizesse com que conhecessem o grande dano que derivaria para eles de irem atrás de outros senhores que prostrariam suas almas e me privariam do obséquio e da honra a mim devidas. Vi que o Pai lhes transmitiria luz, acompanhando-os com a divina graça, e muitos aproveitariam isso. Após terem reconhecido o próprio erro, se arrependeriam e, dirigindo-se a mim, adorar-me-iam e confessar-me-iam por seu Rei e Senhor. Rendi graças ao Divino Pai, rogando-lhe dar a esses ajudas especiais e a perseverança. Vi que o Pai o faria com grande amor, senti depois amargura ao ver o grande número dos que abusariam da luz e da graça que o Pai lhes distribuiria com tanto amor e me voltariam as costas, reconhecendo a outrem por Rei Senhor. Foi muito grande o pesar que estes causaram ao meu coração. É conduzido a Pilatos. Tendo os pérfidos terminado aqueles atos de zombaria, resolveram levar-me à presença do governador Pilatos, para que me visse em tal figura, e também ele zombasse de mim, em companhia deles. Queriam ainda mostrar-lhe a má estima relativa à minha pessoa, e em que baixo conceito me tinham. Por isso mandaram que me levantasse, puxaram-me pelas cordas com as quais estava amarrado, e à força de pancadas, injúrias, gritos e assobios, levaram-me à presença de Pilatos. Quando Pilatos me viu em tão deplorável estado, perturbou-se e ficou admirado da ferocidade e crueldade deles, mas não os repreendeu, dizendo a si mesmo: eles já desafogaram bastante a raiva e o furor, e sem dúvida deixá-lo-ão ir-se e ficarei isento de condená-lo.
Interrogatório. Silêncio de Jesus. Pilatos fez-me interrogações acerca das culpas que me atribuíam. Não respondi porque lhe falava anteriormente e havia, em poucas palavras, dado a conhecer a minha inocência. Tinha impetrado também a luz do Pai, para que ele conhecesse a dignidade de minha pessoa e a verdade de minha doutrina, de modo que, se tivesse correspondido, não só me teria condenado à flagelação e à morte, mas se teria ainda convertido. Mas Pilatos desprezou as luzes divinas, vencido pelo temor e o respeito humano. Vendo-me Pilatos em tal figura, resolveu conduzir-me a uma sacada, donde se via todo o povo que estava a olhar-me, e muitos escribas e fariseus. Todos, com impaciência e raiva, estavam à espera de que Pilatos me condenasse à morte de cruz, porque os fariseus instigavam a turba com persuasões a que gritasse, fizesse tumulto e pedisse a Pilatos que me mandasse matar. E se não o quisesse fazer, o assediasse e constrangesse à força. Por isso, muitos se empenhavam os pérfidos fariseus, girando e regirando em torno da turba hebreia, prometendo a todos favores, graça e proteção. Tinham já mandado que se trouxesse a cruz, mantida à parte. Tinham ordenadas ainda as coisas necessárias para crucificar-me, fazendo tudo com grande cautela e solicitude. Via tudo e sentia grande amargura. Nas pessoas dos hebreus, via aqueles que se deixariam reduzir por gente maligna e perversa, e na pessoa dos escribas e dos fariseus, via todos os que põem empenho e solicitude em arrastar os outros ao mal. Via quantos solícitos são todos pelas coisas temporais, enquanto não empregam sequer um pensamento pela salvação de suas almas. Por tudo sentia grande amargura e dor. Dirigi-me ao Divino Pai e pedi-lhe dar a todos luz para conhecerem o próprio erro e a graça de se emendarem. Vi que o Pai não deixaria de fazê-lo e alguns aproveitariam. Rendi graças ao Pai. Senti, porém, amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam da graça e desprezariam as luzes divinas. Por estes senti grande amargura. Jesus abandonado por todos. Ouvia depois que por toda a cidade de Jerusalém se falava muito de mim, tendo-se divulgado por toda a parte que tinha sido aprisionado e pelo pontífice Caifás fora condenado e declarado réu de morte. Todos diziam que eu era verdadeiramente aquilo que os fariseus tinham sempre proclamado, isto é, um feiticeiro, alguém que tinha comércio com o demônio e que por obra do demônio havia feito todos os milagres. Muitos agradeciam a Deus que havia permitido que eu fosse descoberto e preso pela justiça para ser morto. Todos aqueles que haviam sido curados por mim se consideravam desgraçados porque haviam recebido a saúde por meu intermédio. Todos contra mim me injuriavam e maldiziam. Meu coração estava ferido de aguda dor, por ouvir tudo o que então se disse. Muita dor sentia pelas ofensas ao Divino Pai e lhes oferecia em desconto das ofensas tão graves a ele infligidas. Poucas estavam fortes na fé, acreditando na minha doutrina e na santidade de minha pessoa, mas estes estavam retirados por temor e muito confundidos. Não deixava de pedir ao Pai lhes desse fortaleza e os mantivesse firmes na fé. De fato, o Pai não deixava de assisti-los com a graça. Assim, em tempo de tamanha tribulação, eram confortados e se recordavam de quanto lhes havia dito, a saber, que seria morto, e ao terceiro dia ressuscitaria. Assim, ainda com esta esperança, se iam consolando. Jesus e sua mãe. Via todos os meus apóstolos dispersos e aflitos em amargo pranto, cheios de temor e de tristeza. Pedia ao Divino Pai assisti-los, consolá-los e fortificá-los na fé. O Pai não deixava de fazê-lo, embora se tivessem tornado indignos, por me terem abandonado em tempo de tanta tribulação.
Vi a minha dileta mãe, a qual sentia no coração todas as minhas penas e as minhas dores, e ó, quanto me atormentava vê-la em tão grande dilaceração. Era para mim grande martírio ver martirizadas por meu amor aquela puríssima e inocente pomba. Frequentemente falava-lhe ao coração, animava-a a sofrer e pedia ao Divino Pai confortá-la. Ele o faria, ele o fazia, com paterno amor. Dizia depois à querida mãe que me acompanhasse nas ofertas e os pedidos dirigidos ao Divino Pai. Ela não deixava exatamente de executar quanto por mim lhe era insinuado. Via a que o Pai apraziam muito de compaixão que seu coração amante me enviava e os desejos de sofrer mais por meu amor. Frequentemente me dizia: ó Jesus meu, amado Filho, como ficaria contente se eu sozinha sofresse todas as vossas penas, e vós, minha vida, fosseis isento de qualquer dor. Depois, toda conformada com a vontade do Pai, inclinando a cabeça, adorava-a e louvava-a em suas obras, adorava em seus decretos e as suas permissões. Nisso o Pai muito se comprazia. Exortação à sua esposa. Ouviste, esposa minha, os muitos e graves tormentos que sofri ao ser flagelado na coluna e coroado de espinhos? Ouviste o convite a todos os meus irmãos de virem contemplar-me para verificarem quanto sofri por seu amor? Ouviste o convite a todos de virem reconhecer-me por seu Rei e Senhor? Ouviste as zombarias e os maus tratos que sofri? Por isso, não te parecerá difícil imitar-me e sofrer com paciência quando te for feito de mal pelo próximo, seja em fatos, seja em palavras. Agrada-te quando te vires escarnecida e desprezada, porque então tens ocasião de imitar-me em alguma coisa. Ouviste a confusão e o rubor que senti ao ser despojado das vestes para a flagelação. Também nisso deves imitar-me, cada vez que ouvires alguma palavra contra a pureza. Tem confusão e rubor, assim se solicita em expulsar de ti todos os maus pensamentos. Recorda-te de que a pureza é um candor que qualquer pequena coisa empana e macula. Vive desprendida não só de todas as coisas criadas, mas ainda das coisas a ti pertencentes, despojada de fato de tudo. Não haja coisa alguma que ocupe teu coração, a fim de que possa habitar nele o amor a Deus e a mim, teu esposo. Enquanto sofria na coluna e ao ser coroado de espinhos, convidava todos os meus irmãos a me contemplarem. Agora convido a ti, como minha esposa, a vir contemplar-me. Olha-me, observa bem o que sofri e se atenta, porque esposa fiel deves em tudo e por tudo assemelhar-te a mim. Quanto mais semelhante, mais grata me serás e amada. Alegro-me muito ao ver minhas esposas de algum modo semelhantes a mim nas penas, porque depois, na glória, estarão muito mais perto de mim e possuirão glória sublime. Não descuides de imitar-me ainda mais nas ofertas ao Divino Pai e acompanhares interiormente todas as tuas obras externas. Adverte que neste ponto te quero muito solícita e diligente. Tenhas a peito, além disso, a conversão dos pecadores, sem descuidar jamais de orar por eles e de oferecer ao Pai a minha paixão pela conversão deles. Se em tudo solícita, fiel e amante esposa. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.